Imagine que você está sentado num banco qualquer, talvez numa praça, talvez no seu quarto. O dia foi longo, a mente cheia, a vida cansada. Você respira fundo, fecha os olhos por um instante e, quando os abre, alguém está ali, sentado ao seu lado. Um olhar sereno, um sorriso leve, um silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Você reconhece. É Jesus. Apenas Ele e você. E então, sem reprovação, sem condenação, Ele apenas te olha nos olhos, com aquele olhar que atravessa a alma e diz com voz calma: posso te fazer algumas perguntas? Seu coração dispara. Você tenta adivinhar o que ele vai dizer, mas percebe que talvez as perguntas dele revelem muito mais sobre quem você é do que as respostas que dará. Hoje, neste vídeo, vamos imaginar quais seriam essas perguntas. Perguntas que Jesus faria a mim, a você, a qualquer um de nós, se nos encontrasse hoje no meio do caos, da correria, das incertezas. Perguntas que não pedem conhecimento, mas verdade. Não exigem perfeição, apenas coração. Talvez ele não perguntasse sobre quanto você ganhou, quantos seguidores você tem ou o que conquistou. Talvez as perguntas dele fossem mais simples e, justamente por isso, profundas. Então, antes de começarmos, quero te convidar a imaginar esse encontro. Respire fundo, feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: se Jesus me encontrasse hoje, qual seria a primeira pergunta que ele me faria? Coloque sua resposta aqui nos comentários. Compartilhe comigo e com os outros corações que estão ouvindo este vídeo qual pergunta você acredita que ele te faria e por quê. Talvez, ao escrever, você descubra algo que o próprio Jesus quer te mostrar. Agora, vamos ouvir quais seriam as 5 perguntas que Jesus faria a você hoje. Jesus permanece sentado ao teu lado. O vento toca suavemente as folhas ao redor, como se até a natureza silenciasse para ouvir. Ele olha para o horizonte e, em seguida, volta os olhos para ti e faz a primeira pergunta: o que tens feito com o amor que eu coloquei dentro de você? Por um instante, há um silêncio pesado. O coração aperta e você tenta pensar em respostas, nas pessoas que ama, nas boas ações que já fez. Mas Jesus te interrompe com um olhar calmo, como se dissesse: não estou te pedindo justificativas, estou pedindo verdade. E então ele continua: eu te dei amor em muitas formas, na paciência, no perdão, na compaixão. Mas muitas vezes você tem amado apenas quem te entende, quem te agrada, quem te devolve afeto. Eu te pergunto: e aqueles que erraram contigo? E aqueles que nunca te agradeceram, que te ignoraram, que te feriram? Você ainda os ama ou apenas os evita? As palavras dele tocam fundo, porque não há disfarce possível diante de um olhar que enxerga a alma. E Jesus segue: o amor não é apenas um sentimento, é uma decisão. É o que mantém o mundo respirando. Quando deixas de amar, um pedaço do bem que poderias espalhar se apaga, e o mundo, que já tem tanto escuro, fica um pouco mais cinza. Ele coloca a mão sobre o peito e diz: o amor que eu plantei aí dentro não é para ser guardado, é para ser multiplicado. Ame com coragem, mesmo quando não for correspondido, porque é nesse tipo de amor que o meu coração se manifesta. Você permanece em silêncio. As palavras dele ecoam por dentro. E antes que consiga reagir, Jesus faz a segunda pergunta: o que tens feito com o tempo que te dei? Ele fala devagar, como quem sabe o peso dessa pergunta. O tempo é o presente mais justo que existe. Todos o recebem na mesma medida, um dia de cada vez, mas nem todos o usam da mesma forma. Você pensa nos dias que passam depressa, nas horas gastas com preocupações, nas noites perdidas com coisas que talvez nem importem tanto. E Jesus continua: quantos minutos você tem dedicado àquilo que realmente importa? As pessoas que ama, a sua fé, aquilo que te faz crescer,
Ou tem deixado que o tempo escorra por entre os dedos, como areia? O olhar dele é doce, mas firme. O tempo não é teu inimigo, ele é teu espelho. Mostra onde estão tuas prioridades. E quando a vida parece correr rápido demais, é porque talvez você esteja correndo na direção errada. Ele sorri e conclui com uma ternura que desarma qualquer defesa. Use o tempo como usei o meu, para curar, ensinar e amar. Porque um dia, quando o tempo se calar, só restará o que foi feito com amor. O silêncio volta, mas agora não é vazio. É o tipo de silêncio que cura. Você sente que cada palavra dele vai abrindo espaços dentro de você, como se luz entrasse pelas frestas que o medo e o cansaço deixaram. Jesus te olha mais uma vez e diz baixinho: ainda tenho mais perguntas, mas não para te julgar, e sim para te lembrar de quem você é. Ele se levanta e a cena muda. O vento volta a soprar, a vida volta a correr, mas dentro de você, algo já não é o mesmo. Jesus continua caminhando ao teu lado. O chão é simples, de terra batida, e ao longe se ouvem vozes, como se a vida seguisse em sua correria normal. Mas ali, naquele instante, o tempo parece parar. Ele volta a te olhar com aquela mistura de ternura e firmeza e faz a terceira pergunta: onde está o teu coração? Você pensa rápido. Talvez ele queira saber de amores, de afetos, de sonhos. Mas antes que possa responder, Jesus fala: o coração está onde colocas o teu tesouro, e o teu tesouro está naquilo que mais ocupa tua mente e tuas intenções. Muitos dizem que me amam, mas vivem com o coração preso às coisas que perdem brilho, dinheiro, status, reconhecimento. Quando o teu coração se prende ao que o tempo corrói, você começa a enfraquecer por dentro. Ele se aproxima um pouco mais. Não estou te pedindo para não desejar, mas para desejar com sentido. O amor ao próximo é o maior tesouro que você pode ter, porque ele cresce quando é dividido. Tudo o que não é partilhado morre em si mesmo. Você sente o peso e a leveza dessas palavras. Elas mexem em lugares onde a rotina havia deixado poeira. Jesus então te olha com aquele olhar que atravessa o silêncio e faz a quarta pergunta: por que temes tanto? Você fica imóvel. A pergunta cai como um espelho entre vocês, e ele continua, num tom suave, quase como um pai falando com um filho que sofre. O medo não vem de mim. O medo nasce quando esqueces que eu caminho contigo. Quantas vezes você já me pediu ajuda e logo depois voltou a duvidar? Quantas noites perdeu pensando que estava sozinho? Ele olha para o céu e uma luz atravessa as nuvens. A fé não é a ausência de tempestades. É saber que, mesmo dentro delas, há uma mão que não te solta. Eu nunca te prometi uma vida sem dor, mas te prometi presença, e é essa presença que sustenta os que não desistem. Você sente algo apertar o peito, mas é um aperto diferente, como se o medo desse lugar a uma certeza antiga que você havia esquecido. E então, com voz mansa e profunda, Jesus faz a quinta e última pergunta: o que tens feito com a fé que te confiei? O vento para. Tudo silencia. É como se até a respiração esperasse a resposta. A fé é uma semente. Eu te dei o dom de acreditar, mas cabe a você regar. Muitos pedem milagres, mas não se movem. Esperam que o impossível aconteça sem dar o primeiro passo. Mas a fé é movimento. É quando você caminha mesmo sem ver o chão. Ele se aproxima, toca teu ombro e conclui: a fé não muda o mundo ao teu redor de um dia para o outro. Ela muda o teu olhar sobre o mundo. E quando o teu olhar muda, o mundo começa a mudar também. Ele sorri, um sorriso sereno, cheio de paz. Por isso te fiz essas perguntas. Não para te assustar, mas para te lembrar. O amor, o tempo, o coração, a coragem e a fé são os verdadeiros milagres. E quando cuidas deles, o resto se encaixa. Jesus dá um passo à frente. O cenário se dissolve em luz. Mas suas palavras ficam, como uma voz suave dentro de ti, repetindo: e você?
O que tem feito com o amor, com o tempo e com a fé que te confiei? Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal. Perguntei a Jesus. Escreva aqui nos comentários. Qual dessas 5 perguntas Jesus faria para você hoje e por quê? Sua resposta pode inspirar alguém que precisa ouvir isso agora. O vento volta a soprar suave. Você olha em volta e Jesus já não está ali, pelo menos não aos teus olhos. Mas algo mudou. O peso que antes havia em teu peito parece ter se transformado em uma luz silenciosa. Uma presença que não se explica, apenas se sente. As palavras dele continuam ecoando, uma a uma, como sementes caindo no solo fértil do teu coração. Que tens feito com teu tempo? Onde está teu coração? Por que temes tanto? O que tens feito com tua fé? E então a verdade se revela. Jesus nunca deixou de te perguntar. Todos os dias, nas pequenas escolhas, nas horas de silêncio, nos encontros inesperados, Ele continua te chamando, te lembrando, te convidando a viver com mais sentido. Talvez a fé que Ele te confiou não esteja perdida. Talvez apenas precise acordar. Acordar no modo como você fala com as pessoas, no modo como perdoa, no modo como recomeça, mesmo depois de cair. E quando o medo vier, lembre-se, a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. É a confiança de que mesmo quando nada parece certo, Deus ainda está ali. Ele nunca se afastou. Foi você quem às vezes esqueceu de ouvir. Mas agora algo novo começa. Um ciclo se fecha e outro se abre dentro de ti. Porque toda vez que Jesus te faz uma pergunta, Ele não quer te julgar, Ele quer te despertar. Quer que você volte a ser o que nasceu para ser. Luz em meio à escuridão, ponte em meio ao abismo, amor em meio ao medo. Você respira fundo, sorri e percebe. As respostas que tanto buscava estavam sempre dentro de você. Só precisavam de silêncio para serem ouvidas. Jesus não quer que você o encontre apenas no céu. Ele quer que você o reconheça agora, dentro do teu próprio coração.